Vamos lá para mais um aqui. Um operário se desloca de casa ao seu trabalho de motocicleta, mas nos dias chuvosos ele utiliza o transporte público, vai de ônibus, de metrô, né, enfim. Quando utiliza a motocicleta, ele gasta em média R$ 1,50 a cada dia, e com o transporte público gasta R$ 6 ao dia. Em determinado mês, em que trabalhou 20 dias, esse operário gastou R$ 43,50 para se deslocar ao trabalho. Por quantos dias ele utilizou a motocicleta para ir ao trabalho? Então, olha, a pergunta, né? Quantos dias ele utilizou a motocicleta para ir ao trabalho? Eu não sei, né? Então eu vou chamar isso de X, né? Ou de M. Deixa eu ver. Vamos colocar um M aqui para não ficar botando tudo X, né? Então o que vai ser o M? Vai ser os dias. O M serão os dias, a quantidade de dias que ele foi de moto. E o T serão os dias em que ele foi de transporte público. Então, eu tenho que montar uma equaçãozinha aí, né? Vamos supor, se ele fosse 5 dias de moto, né? Cada dia de moto, ele gasta 1,50. Se ele fosse 5 dias, ele gastaria 1 vezes 1,50. Se ele fosse 10 dias de moto, ele gastaria 10 vezes 1,50. Mas quantos dias que ele foi de moto? Ele foi M dias de moto. Então vai ser M vezes 1,50, o que ele gastou indo de moto. Se ele fosse de transporte público durante 3 dias, ele gastaria 3 vezes 6, né, que é o preço a cada dia que ele gasta indo de transporte público. Se ele fosse 8 dias de transporte público, seria 8 vezes 6. Né? Ele gastaria R$ 48 aqui, 18. Mas ele foi quantos dias de transporte público? Ele foi em T dias, eu não sei quantos dias foram. Então, se fosse 3 dias, 3 vezes 6. 8 dias, 8 vezes 6. Como foram T dias, então vai ser T vezes 6. Certo? Então, ele foi M dias, né, de moto, gastou M vezes 1,50 e foi T dias de transporte público. E somando esses valores, né, porque vai dar dois valores aqui, isso deu R$ 43,50. Só que aí você tem mais um dado aqui no problema, né? Você tem aqui que ele foi trabalhar durante 20 dias. E aqui está dizendo que ou ele foi de moto ou ele foi de transporte público. Então a outra equação que eu tenho vai ser M, né, os dias que ele foi de moto, mais os dias que ele foi de transporte público, igual a 20. Ou seja, eu tenho um sisteminha aqui, olha. Tá? Se eu isolar isso aqui, né, para ficar menos poluído aí, esse aqui é o sistema que eu tenho que resolver. Como a gente costuma colocar sempre a letra, né, os números, desculpa, na frente das incógnitas, né? Esse sisteminha aqui, eu posso reescrevê-lo assim, olha. 1,5 M mais 6T igual a 43,5. E aqui embaixo, M mais T igual a 20. Aí vamos supor que eu queira tirar essa vírgula, né? O que eu faço? Eu multiplico por 10 a equação de cima, entendeu? Então, para começar, deixa eu apagar essa parte aqui de cima, né? Que foi apenas um exemplo que eu dei. Então, por exemplo, se eu multiplicar essa equação de cima, ó, 1,5m mais 6t vezes igual a 43,5, né? Ficaria assim o meu sistema, ó, 15m. Quando eu multiplico por 10, o número com a vírgula ela desloca uma casa para a direita, né? O 6 vezes 10 ficaria 60t e 43,5 vezes 10 ficaria 435. E embaixo M mais T igual a 20. Aí aqui você resolve do jeito que você quiser. Você pode, por exemplo, olhar aqui essa equação de cima, né? Nossa, os números estão muito grandes. Tem um divisor em comum, o 15, o 60 e o 435? Tenho 5. Então posso dividir por 5? Pode. Posso fazer por substituição? Pode. Pode colocar aqui, ó, isola o M, fica 20 menos T. 20 menos T. Né, passando o T para o segundo membro, certo? Então, para resolver, né, a gente aplica aí a substituição. Posso dividir essa equação de cima por 5, tá? Para simplificá-la, né? Se eu dividisse ela por 5, essa equação de cima, olha, ela ficaria assim, né? 3m
mais 12t igual a 87, né? Já diminuiria um pouco, tá vendo? Já diminui um pouco, né? Já simplifica um pouco a minha equação. Tá certo? E daí aqui, a partir daqui, né, você vai resolvendo da maneira que você acha mais fácil. Ah, se quero deixar desse jeito, multiplicar aqui por menos 3 para eliminar o m. Qualquer maneira que vocês fizerem, né, por substituição ou multiplicando e depois somando, dá certo. Tá bom? Então, espero que tenham entendido aí. Qualquer dúvida, só dá um toque aí.